Para começar o encontro de hoje, eu vou ler aqui para vocês, né? O Aldonis Nino veio para falar com a gente sobre sociomuseologia, práticas de envolvimento comunitário e metodologias de inclusão cultural. O Aldonis, ele é curador e pesquisador, radicado na Espanha, e atua em uma rede internacional dedicada à curadoria de exposições, programas de residências e pesquisas em história da arte contemporânea. Atualmente, ele é o diretor de programas do Colégio, em Arévalo, na Espanha, e colabora com o Instituto Inclusarte, no Rio de Janeiro, na articulação de projetos expositivos e residências artísticas. Ele é doutor em História e Arte pela Universidade de Granada e em Artes Visuais pela UFRJ, ou seja, 2 doutorados, e também realiza pós-doutorado em Museologia na Universidade Lusófona de Lisboa. Ele possui mestrado em História Política e em Bens Culturais pela FGV e formação em História da Arte e Filosofia, né, 2 graduações distintas, além de diversas especializações nacionais e internacionais. Aldonis, agora diretamente para você, queria agradecer o aceite de vir aqui falar com a gente, dividir. Sei que o fuso é uma questão, né? A gente está, acho que nesse momento, a 5 horas de distância, né? Então, muito obrigado e passo a palavra para você. Olá, boa noite a todo mundo. Primeiro, né, quero agradecer ao convite, poder estar aqui compartilhando, né, um pouco das coisas que eu tenho pensado com um público mais amplo, poder também escutar, né, o que vocês têm a considerar depois da minha apresentação. E sobre a questão do fuso, isso, não tem nenhum problema, estou um pouco acostumado. Eu estava com um pouco de cara de sono, mas tomei um café antes de começar, ainda que não tome café normalmente. Aqui é meia-noite. Mas isso, né? Eu vou começar essa minha apresentação. Vou compartilhar aqui já a tela com vocês, porque um dos meus interesses foi compartilhar um pouco, né, do que eu venho aqui construindo e que venho desenvolvendo dentro da minha pesquisa. E como vocês vão ver, né, eu acho que vai ficar claro aqui no momento da minha apresentação, é que eu estou começando agora, né, um estudo mais aprofundado dentro da área da sociomuseologia. Então, né, quando eu tive esse convite para poder participar desse ciclo de formação, eu logo pensei, né, dentre os interesses que eu tenho, né, vinculado à arte, educação, instituições, o que eu poderia estar compartilhando com vocês. E exatamente, eu acho que a questão, né, de falar sobre a sociomuseologia é algo muito interessante, até porque é a primeira vez que eu escutei, né, falar sobre sociomuseologia, não ficou, né, muito claro o que era, né, essa área do conhecimento. E logo depois, né, analisando mais detalhadamente, eu vi que, em certa medida, alguns interesses que eu já vinha perseguindo, que eu já estava querendo me aprofundar mais há muito tempo, estavam reunidos, né, dentro dessa área. Então, a minha fala, né, tem o nome Sociomuseologia, Práticas de Desenvolvimento Comunitário e Metodologias de Inclusão Cultural. Então, exatamente nessas práticas de envolvimento comunitário é algo que eu tenho tentado, né, desenvolver aqui. Já fazem 4 anos que eu me encontro, né, aqui nessa cidade, trabalhando nesse projeto e entender, né, essas metodologias, pensar os temas da inclusão, vem também como resultado de tentar fazer ainda mais, né? Ou pelo menos de entender um pouco mais sobre aquilo que já está sendo feito. Eu venho de uma formação em filosofia, né? Minha primeira formação foi enquanto eu morava em São Paulo, estudei filosofia, logo passo a atuar na rede pública do ensino médio do estado de São Paulo. E depois eu vou para o Rio e estudando história da arte, eu acabo me desenvolvendo mais no campo da curadoria, né? Então, criar projetos, instituições, centros culturais foi algo que acabou atraindo ainda mais a minha atenção. Porém, eu acho, né, que a questão da educação, a questão da mediação, que foi, né, onde eu também trabalhei há alguns anos em instituições do Rio de Janeiro, é uma coisa que me move, assim. Então, eu acabo tendo uma apreensão um pouco alargada, né, desses temas. Então, é um pouco por esse lado que eu pretendo fazer um pouco esse percurso com vocês aqui hoje. Então, deixa eu passar para o segundo slide. Ok, agora está certinho, né? É,
Deixa eu aqui, para que nada tampe o texto. Então, basicamente, né, aprofundando um pouco mais essa questão dessa apresentação que eu queria fazer para vocês, é que exatamente entender um pouco, né, qual é esse território no qual essa instituição se localiza, né, e qual é a relação que eu posso ter dentro desse contexto, foi um ponto fundamental, assim, das minhas inquietudes, porque eu nunca considerava, né, que igual alguns curadores, que a exposição, depois do momento que a exposição está montada, né, o momento que o curador parte, vai fazer um outro trabalho e deixa tudo nas mãos, né, do educativo. Aqui em Arevalo não era exatamente assim, por ser uma instituição nova e uma instituição com poucas pessoas, né, então as atividades acabavam sendo muito compartilhadas entre esse grupo que estava à frente da atenção ao público aqui. Então, Arévalo, né, a cidade que vocês estão vendo, é uma cidade espanhola que está aproximadamente 1 hora e meia de Madrid e é uma cidade que aqui na Espanha, né, eles costumam chamar de pueblos, porque são cidades com poucos habitantes e que não têm uma estrutura tão desenvolvida, né? Isso em vários sentidos, assim. Embora Arévalo ainda tenha por ser uma cidade com importância histórica bem grande e considerando com alguns outros povoados do entorno, ainda tem certas infraestruturas, mas, por exemplo, a atenção médica, você não consegue, né, acessar aqui nessa cidade, você tem que ir para a cidade ao lado. Supermercado normal tem, mas se você quiser, né, fazer uma compra de algo mais específico, aqui na cidade você não vai, encontrar esse tipo de coisa. Então, Arévalo é uma cidade que vive muito de uma tradição de plantação de cereais, né, do cultivo do cereal, e hoje em dia ela ainda, né, se encontra dentro dos seus modos de pensamento, seus modos de conexão, ainda está totalmente envolvido com o contexto de uma cidade rural, né? Aí vale também destacar que uma cidade rural aqui, né, para mim, que essa é a primeira vez, né, que eu resido na Espanha, que eu fui viver fora do Brasil, então, eu também tinha várias ideias de um contexto rural e que aqui também não corresponde. Então, existe nessas variáveis específicas, mas de modo geral é isso: uma cidade que tem menos de 8.000 habitantes, que não tem faculdade, né? Então, existe uma espécie de um vazio geracional, porque aqui a gente consegue encontrar muitas crianças, né? Existem muitas escolas, tem 4 escolas na cidade, né? Porque de outros povoados as crianças estudam aqui também. Logo, tem muitas pessoas, né, da terceira idade, mas se a gente buscar, né, a uma população entre 20 e 35 anos, é uma faixa que é bem escassa aqui. Exatamente, porque aqui não tem muitas oportunidades de estudo e aqui não tem muitas oportunidades de trabalho. Então, as pessoas, quando estão, né, ali próximo dos seus 20 anos, um grande número, né, embora muitos vivam aqui, mas acabam indo para cidades maiores. E muitas dessas pessoas, é um processo que eu já venho testemunhando, que acabam retornando, né, depois de viver algum tempo fora, acabam percebendo que viver dentro desse contexto rural, isso aporta também outras questões, né, dentro da vida diária. Então, apresentando aqui, né, a cidade e o que seria, né, o colégio. O colégio, basicamente, é um projeto privado de um casal de colecionadores que a esposa, né, a Lorena Pérez Racome, é uma mulher mexicana e o marido, que é o Javier Lumbreras, é um homem espanhol. E os dois viveram durante muitos anos, né, durante, assim, 30 anos da vida praticamente, nos Estados Unidos. E é um casal de colecionadores que foram reunindo ao longo dos últimos 20 anos uma coleção de artistas de distintas nacionalidades, de distintos contextos, mas exatamente eles tinham, desde o primeiro momento, eles comentam que a ideia sempre foi que essas obras não ficassem, né, apenas dentro de um contexto doméstico, mas sim a ideia sempre foi ter uma instituição, né, um espaço que pudesse apresentar essas obras e colocar elas, né, como acessíveis para o desfrute público. Então, isso que vocês estão vendo, né, na verdade é um render, é uma simulação, né, de como seria esse projeto quando terminado. Aqui é uma imagem, né? Essa imagem é de 2017. Então a gente pode ver, eu vou aqui com o meu mouse e colocar aqui perto. Esse edifício em forma de L é um dos primeiros colégios jesuítas que foram construídos na Europa. E essa igreja, que é a igreja de São Nicolás, era uma igreja
que era anexa ao colégio, depois ficou independente, mas isso conforma, né, esse complexo do século XVI, que essa fundação acabou escolhendo, né, entre algumas opções, exatamente para poder desenvolver a construção desse museu e sempre tendo como uma base muito sólida a questão da educação, né? E aqui seria isso, né? O projeto Como se Imagina o Futuro. Mas, né, enquanto existe esses edifícios que estão, né, em estado de ruína e a ideia de um futuro museu, e aí é nesse momento, né, que eu entro, porque exatamente se cria entre essa fundação e essa instituição uma parceria. E essa parceria tem como foco utilizar essa igreja como um espaço expositivo, né? Vale destacar que aqui em Arevalo tem 7 igrejas, e dessas 7 existe uma igreja que é para culto, para missa, e as outras 6 igrejas encontram-se fechadas, não são acessíveis ao público. Então, essa igreja, ela já tinha sido utilizada como base de um projeto cultural, já é uma igreja, como eles chamam aqui, né, desacralizada, então era um edifício que poderia, né, ter outros tipos de uso. Então, se estabelece uma colaboração entre essa fundação, que vai construir um futuro museu, e esse espaço expositivo. Então, aqui, né, só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar um pouco mais sobre as curadorias, mas como que é, né, o espaço interno, que é um espaço isso, condicionado, mas que ainda tem, né, essas marcas, esses elementos litúrgicos, como um retábulo, como uma pintura vinculada à história do cristianismo. Então, acaba sendo um espaço, né, onde a gente não consegue desenvolver projetos como seria em um museu novo, no sentido que ele está ali, né, um espaço que muitas vezes está destituído de história, muito mais neutro, e logo os projetos expositivos vão buscar, né, apresentar questões dentro desse espaço. Então, nesse espaço da Igreja de São Martim, logo a gente não consegue encontrar com essa neutralidade, né? Existe uma interferência muito grande entre a arquitetura e os elementos que compõem esse espaço e o que a gente está apresentando. Então, isso faz com que, né, todos os projetos que a gente busque apresentar nesse espaço, tanto os curados por mim ou por outros curadores, a ideia sempre é nunca tentar ignorar, né, ou esquecer o que esse espaço traz, mas pelo contrário, a partir desses elementos, né, vinculantes e locais, a gente conseguir desenvolver projetos, né, de residências artísticas, de curadoria, aos quais eu vou falar, né, mais um pouco. Então, aqui já chegando, né, uma questão para a gente pensar um pouco nesse conceito, na questão como a museologia se insere, né, dentro desse contexto. Eu trago aqui, né, eu tentei, assim, escapar ao máximo, não trazer citações e textos, mas eu acabo que eu não resisto, assim, sempre acho interessante, né, a gente pontuar algumas ideias que são tão importantes a partir dos próprios escritores, né, e pesquisadores do tema. Então, né, eu para falar, para entender um pouco o que acontecia com os museus, e quando eu vi, né, a sociomuseologia, logo eu não sabia exatamente qual eram as especificidades da sociomuseologia diante da museologia contemporânea, da museologia crítica, né, e tantos outros movimentos que existem por aí, né, que estão problematizando e desenvolvendo novas ferramentas para serem trabalhadas dentro dos espaços museais. Então, logo nesse contexto, né, existe, eu acho que um momento aí de cisão importante para a gente pensar essa historiografia é a criação da nova museologia. Então, o que a gente chama, né, de nova museologia dentro da historiografia, né, específica, é um movimento que surge a partir do final dos anos 60, onde começa a se questionar de modo muito contundente os modos de pensar, de fazer, de aprender e como se relaciona, né, as obras de arte e outros objetos dentro do contexto do museu. Então, a nova museologia, ela vai pensar muitos princípios e não vai se dirigir exclusivamente aos objetos, né? Porque se a gente pensar que a museologia tradicional ela está ali criada e ela está pensada a partir de uma relação central com os objetos. E na nova museologia começa a emergir, em certa medida, essa ideia, né, desse contexto, das dinâmicas sociais ali que ocorrem e dos grupos que trabalham e que se relacionam, né, com esse espaço. Então,
E aqui eu, né, coloquei essa imagem para ilustrar, mas é uma imagem de um parangolé, que é uma produção, né, do artista brasileiro Hélio Oiticica, e que faz parte, assim, era só para a gente pensar um paralelo, que ao mesmo tempo que a nova museologia está sendo desenvolvida pelos profissionais, né, ao mesmo tempo os artistas também estão questionando o espaço tradicional do museu, os curadores também estão fazendo o mesmo, né, os críticos de arte. Então, é um certo incômodo e um desejo de reformulação que surge a partir de muitos interesses de muitos agentes, né? Não foi um grupo que definiu agora vamos fazer a nova museologia, mas essa nova museologia ela surge dentro de um contexto onde a primazia desses espaços expositivos estava sendo debatida, né? Então, aqui nessa imagem é uma imagem dos Domingos da Criação, que também são outros, né, faz parte de outros movimentos que acontecia, que questionavam essa passividade dentro do lugar do museu, né? Vale considerar que durante esse momento a gente estava atravessando a ditadura militar, né, no Brasil, então também esse desejo por liberdade, por criação, ele vai adquirir várias especificidades dentro do contexto brasileiro institucional. Mas aí é um tema para uma outra conversa, né, que a gente pode desenvolver em outro momento. Mas basicamente, essa nova museologia, né, ela convoca esses sujeitos e esses sujeitos eles não vão se apresentar como passivamente que vai no museu para a partir daí absorver a sua história, mas começa a se pensar, né, sujeitos críticos e que vão exatamente dentro desse espaço para questionar essa narrativa que se constrói, né, sobre um passado. Então, o social passa a ser, né, como esse texto que apresenta, acho que de um modo bem interessante essa história, que é da pesquisadora Judith Primo, que é da Universidade Lusófona, e que logo a gente vai falar um pouquinho mais dela, assim. Mas aí, né, então, só pontuando, porque a minha ideia nunca foi criar uma questão, como se diz, de definições, de palavras, né? Mas só mesmo eu queria situar a gente dentro desse contexto, né? Que enquanto a nova museologia vai surgir nos anos 60 até os 80, tendo como marco elementar a realização de uma mesa redonda em Santiago do Chile, que acontece em 72, e exatamente, né? Nesse evento se define o que seria, né, essa museologia que estaria sendo criada até então, e o movimento dos ecomuseus também, que é um movimento vinculado à museologia francesa, e que também vai criar vários desdobramentos e apresentar novos interesses, né, para o contexto do trabalho em instituições culturais. E a sociomuseologia, né, por sua vez, ela acaba se consolidando em Portugal a partir dos anos 90, quando a Universidade Lusófona cria um mestrado em sociomuseologia, e também existe ali um centro de educação, né, que é o CEIED. E aí, para a gente pensar, né, a sociomuseologia, ela surge nesse momento, ali nos anos 90, e ela vai estar muito, né, associada à museologia social ibero-americana, ao pensamento decolonial, né, que nesse momento estava se formando a partir de uma discussão, né, com várias palavras, mas o que a gente hoje considera, né, parte estruturante do que é esse pensamento decolonial e a sociologia crítica. E aqui, né, tem o nome, assim, desses professores, que é o Mário Moutinho e a Judith Primo, que estão, né, na fundação desse mestrado, e também eles passam a desenvolver, além das suas próprias pesquisas, né, depois a orientar muita pesquisa, a organizar muitos livros, seminários, eventos. Então, a produção intelectual, né, realizada nesse momento dentro desse programa acaba definindo, né, de um modo mais conciso o que seria a sociomuseologia, que não seria apenas, né, um desdobramento ou uma sub-área da nova museologia, mas sim algo que por si só existem, né, várias especificidades que têm que ser levadas em conta. Então, né, só aqui pontuando, a nova museologia ela vai estar vinculada à crítica a esse museu-templo, a esse museu elitista, vai começar a pensar o museu como um fórum que está vinculado ao território e ao patrimônio ambiental e que, né, tem essa participação local envolvida, e tem uma ideia muito grande de patrimônio integral.
Então, que vai estar trabalhando com a ideia de patrimônio natural, cultural e material, e muito vinculado, aí vem a questão dos ecomuseus na França, a questão do desenvolvimento sustentável dentro dessas comunidades. E a sociomuseologia, por sua vez, ela também, né, vai ter muitas proximidades, mas ela vai estar mais focada em entender como se dá as relações sociais e os poderes e desigualdades que atravessam, né, o patrimônio, que atravessam as instituições. A sociomuseologia vai estar, ao invés de estar tão vinculada ao desenvolvimento sustentável, claro que isso, né, se a gente pensar o racismo ambiental e tantas outras nuances que a gente tem que considerar. O desenvolvimento sustentável vai estar fazendo parte também, né, da sociomuseologia, porém ali tem uma prioridade com a ideia de direito cultural, epistemologias do sul global, né, também essa formulação que não está baseada apenas na criação de hoje, então, vai pensar muito nos processos de significação que esse patrimônio tem. Então, ela vai pensar nas práticas de mediação, inclusão, memória, a questão das identidades, com um foco muito mais profundo sobre como se dá a questão dos poderes, né, na sociedade. Então, vai lidar aí com uma base comum da sociologia que fala muito sobre essa distribuição de poderes que são desiguais, né? Então, a partir disso, né, eu trago aqui, só para acabar um pouco essa parte mais teórica, assim, a nova museologia, né, uma pesquisa de museologia decolonial que foi realizada pela pesquisadora Marcele Pereira, e que ela fala, né, sobre que existiu. Um momento, deixa eu tomar aqui um pouco d'água, porque eu fico falando sem parar. Então, a nova museologia. Ela é um movimento que ela vai criar condições para a constituição e o fortalecimento da museologia social, né, da sociomuseologia. E que isso vai estar sempre muito relacionada à praxis. Então, pensando na relação dialética e epistemológica da sociedade com as instituições, mas esse contexto, esse espaço de elaboração só foi possível, né, após uma sedimentação, né, podemos dizer assim, que aconteceu com a museologia com a nova museologia. Então, né, isso é só para destacar que a ideia, como eu tento buscar, né, não é isso, definir o que é a nova, o que é a sócio, mas só entender, né, que elas fazem parte do mesmo desenvolvimento, de um pensamento que vai trazer outras posições, né, para o centro do debate, né? Outros agentes que estão posicionados de outro modo para debater e para ajudar a gente a construir, né, novas metodologias e novos entendimentos dessa situação. Então, aqui, né, isso aí eu volto de novo para minha questão pessoal, né, da minha experiência aqui nessa instituição. Então, e aí daí, né, que vem a criação desse meu projeto de pós-doutorado, exatamente, essa é uma imagem, né, de eu participando de um encontro de gigantes e cabeçudos numa cidade aqui ao lado. Então, eu comecei a perceber que eu estava, né, me envolvendo para alguém que vinha, né, do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, veio para uma cidade de 8.000 habitantes, né, primeiro como uma pessoa migrante, uma pessoa, né, que não faz parte, né, de ser uma pessoa migrante dentro do contexto de Barcelona, de Madrid, é uma pessoa migrante entre muitas, né? No meu caso, eu venho para um contexto muito menor, onde aqui as pessoas se cumprimentam, elas não costumam, né, se falar, por exemplo, eu tô com o Natan tá do meu lado e a gente está caminhando aqui pela cidade. Logo no momento, né, que eu apresento ele para alguém, a conversa começa a ser sobre familiares, né? Ah, você é sobrinho de tal pessoa, você é filho de não sei quem. Então, esses laços, né, essa ideia de comunidade, ela é muito presente dentro das nossas próprias dinâmicas, assim, do dia a dia. Então, além disso, né, eu vi que eu estava tendo, né, alguns envolvimentos e relações com esses contextos e considerando algumas variáveis para a criação dos meus projetos, e que eu não sabia exatamente como lidar com elas, né? Como trabalhá-las, até porque o meu referencial, ele vinha, né, da filosofia, da história da arte, né, dos estudos curatoriais, mas exatamente essa ideia, né, de trabalhar a partir de algo tão territorializado, eu não tinha tido essa experiência, né, de um modo. Então, eu sentia que me faltavam um pouco essas ferramentas. E aí eu pensei, né?
que dentro do que eu estava desejando, né, continuar na minha vida acadêmica, uma boa tentativa seria, né, ir para essa área da sociomuseologia, porque eu comecei a acreditar, né, pesquisando que ela forneceria as ferramentas necessárias para eu construir essa pesquisa e poder contribuir, né, com o desenvolvimento do campo da museologia. Então, né, o meu projeto ele busca se aprofundar na sociomuseologia para, né, aprender um pouco mais a articular e trabalhar com esses referenciais teóricos, mas isso frente à minha prática cotidiana. Então, entendendo como é o meu papel como membro, né, e pesquisador dessa comunidade. Algo que eu falo que, né, que eu nunca tinha feito isso dentro do contexto de uma instituição museu, né? Mas a minha pesquisa, tanto de doutorado como no meu trabalho de final de curso de História da Arte, sempre foi, né, me olhando enquanto investigador, né, enquanto alguém que vem de uma origem, né, de uma periferia totalmente afastado de qualquer espaço da arte contemporânea, mas como que eu vou lidando com esse tipo de espaço, né, desde uma perspectiva da história da arte e desde a perspectiva de um estudante de ensino superior. Então, isso era um ponto, né, que eu achava interessante pensar como eu poderia levar esse debate para a minha prática agora de museu, mas sem estar, né, narrando ou escrevendo textos críticos com isso, mas dialogando exatamente com essas áreas que contribuem, né, com o campo e com outros pesquisadores e com outras formações. Então, né, basicamente isso aqui foi até um exercício que eu estava pensando na hora que eu montava, né, a apresentação, pensando como compartilhar, né? E sempre bom, né, trabalhar com coisas visuais. Mas basicamente, desde quando eu comecei a minha formação em História da Arte, seguindo para o mestrado, para o doutorado, muitas das inquietudes, né, que eu tinha elas estavam já sendo trabalhadas dentro da sociomuseologia, que eu ainda não tinha, né, conhecido nesse momento, mas agora, né, eu consigo perceber que os meus escritos, os meus questionamentos sobre a instituição museu estavam muito mais associados ao que é a sociomuseologia do que o que eu lia nesse momento, né, que eu lia muita coisa sobre museologia social e logo vi, ai, não é tanto assim esse meu interesse, né? Por quê? Porque eu estava interessado nas relações de poder que desenvolvem, né, esses espaços. Então, uma coisa, né, da sociomuseologia que é muito importante é a ideia, né, desse cruzamento de perspectivas, porque hoje em dia a gente acaba falando, né, muito sobre interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, a gente cria, né, um montão de palavras e de ideias para trabalhar com muitos saberes na constituição de um objetivo, mas exatamente a sociomuseologia ela traz isso quase como um princípio fundamental, porque, né, se a gente vai para outras áreas do saber, por mais que exista, né, a interdisciplinariedade, existe muita possibilidade de você seguir e não estar, né, tendo uma aproximação transdisciplinar. Porém, a sociomuseologia, ela já tem, né, no seu próprio nascimento esse interesse. Então, é um caminho, né, que possibilita abordagens metodológicas muito mais amplas. Então, exatamente, né, eu pude perceber na sociomuseologia e que era uma coisa que quando eu olhava outros trabalhos de museologia, eu via uma lacuna, né, entre aquilo que eu buscava e aquilo que esse meio oferecia, que era, por exemplo, lidar com pesquisa de público, né? Então, quando a gente pensa em pesquisa de público, a maioria, né, das pesquisas, elas são desenvolvidas com questionários, com um grande número de afluência, de gente que entra, que sai, contando o tempo que as pessoas passam, enfim, existe um montão de variáveis aí que não eram as variáveis com as quais eu queria trabalhar. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, né, será que existe possibilidade de construir uma argumentação nesse campo trazendo, né, outras questões que não são da escala macro, mas exatamente olhando para o detalhe, para as especificidades que uma instituição localizada num lugar como esse poderia possibilitar. Então, aqui, né, tem uma coisa que é importante, sempre que eu vou falar, né, sobre a nossa atuação, acho importante pontuar, porque essa coleção é uma coleção muito pautada em artistas, né, não é uma coleção que é pautada por artistas internacionais, é uma coleção que é pautada por artistas de muitos lugares, né, e aí, naturalmente, a maior presença vão ser de artistas internacionais, já que não se foca em um outro país em específico.
Mas, né, quando a gente veio aqui, chegando, imagina, esse projeto com uma coleção de arte internacional. Chega, né, um curador, que é um curador brasileiro que veio para cá, né, trabalhar e levar à frente a direção desses programas. Então, uma coisa que eu vi, né, que já era fundamental quando eu cheguei, né, considerando que eu fui a primeira pessoa a chegar para viver aqui e desenvolver esse projeto, foi a importância de formar a nossa equipe, né? A nossa equipe, no sentido de equipe que vai estar ali, né, lidando com o público, que vai ali estar conhecendo quais são as dinâmicas e as necessidades do espaço. Então, né, esse museu ele faz parte de uma fundação. Essa fundação, né, tem a diretora de comunicação, a diretora de finanças, pessoas que trabalham com outros temas dentro dessa fundação e não estão focadas centralmente no que acontece aqui, né, na cidade. Então, porque essa equipe é compartilhada com tema de outras equipes que tem dentro da fundação, né? Então, existe um canal de comunicação, que tem uma equipe que trabalha nele, existe, né, um outro lado de atividades vinculadas a outro tipo de obra que não é obra dessa coleção, né, que eu trabalho, não é obra do colégio, mas essa fundação gestiona outras obras também. Então, bem, essas pessoas que estão aqui, né, marcada por esse quadrado verde, né, a primeira que sou eu, e essas outras três pessoas, são pessoas que são aqui da cidade. Então, né, eu falei, olha, o primeiro momento, né, eu estou chegando aqui, né, eu vou ter entrar num processo de relação e de aprendizagem, já que eu estou vindo morar, não estou vindo aqui simplesmente trabalhar por alguns meses. Porém, as pessoas que têm que estar trabalhando conosco, né, tem que ser essas pessoas que conhecem as necessidades específicas do território. Então, obviamente, como não existia um espaço de arte contemporânea na cidade, não existiam, né, pessoas que já tinham esse background de trabalhar com arte contemporânea. Porém, logo passaram, né, a fazer parte da equipe a Almudena e a Suzana, que são, né, duas mulheres daqui da cidade com suas famílias, que conhecem, né, todas as dinâmicas e já tinham trabalhado com turismo. Então, embora, né, elas não tivessem conhecimento nesse momento específico de arte contemporânea, elas, né, já sabiam muito bem como trabalhar com o público local a partir de outras perspectivas. E o José Munhoz, que é o nosso, né, coordenador de operações e montagem, que também é alguém que é aqui dessa cidade e que contribui de muitos modos, né, para o desenvolvimento dessas atividades. Logo eu vou falar um pouco mais assim deles lá na frente, por isso que agora eu posso passar. Mas então aqui, né, o que a gente está desenvolvendo são programas públicos e a partir de um tripé, que esse tripé é exposição, residência e pesquisa. Mas como a gente ainda não tem, né, nem estrutura e nem pessoal para desenvolver um departamento específico de pesquisa, a gente tenta colocar a pesquisa, né, como um elemento central, tanto das nossas exposições como do programa de residência. Então é isso, né? Esses programas públicos, eles vão ser acessados pela população a partir de duas bases, que são as exposições que ocorrem nessa igreja, embora a gente faça atividades em outros espaços da cidade também, e as residências, que eu vou contar um pouco mais adiante. Então, aqui a programação, né, ela é realizada, são apenas duas exposições anuais, o que também nos dá um pouco mais de tempo para observar e aprender e entender um pouco a relação que a população desenvolve com esses projetos, exatamente porque não nos interessava, assim, né, quando estava desenhando o programa, fazer como museus similares, né, ao nosso, com operação pequena assim, mas que fazem 6 exposições por ano, 4 exposições por ano. São exposições que duram 1 mês e meio, 2 meses. A gente, né, sempre optou por fazer uma exposição que tem uma duração maior, que dura em torno de 6 meses, e outra que dura 5. Então, sempre, né, no começo do ano, a gente acaba convidando um curador internacional, um curador, né, que já desenvolveu dentro, né, vamos pensar que essa coleção, as nossas atividades aqui é há 4 anos, mas a coleção tem mais de 20 anos. Então, existem muitos curadores que, de alguma forma, já se aproximaram do projeto em outro momento, colaboraram e já sabiam, né, desse projeto antes mesmo dele existir. Então,
a gente convida, né, esses curadores internacionais a fazerem uma imersão aqui na cidade e pensarem de que modo esse contexto pode ser trabalhado a partir de uma curadoria, né, criada por eles. Porque no momento da nossa fundação, a ideia foi que as exposições que fossem apresentadas aqui fossem exposições muito vinculadas a esse território e que fossem exposições que pudessem ocorrer aqui, mas não aconteceria do mesmo modo se fossem serem exibidas e realizadas em uma outra cidade, em outro contexto. Então, daí que a gente sempre tenta se pautar muito por essa questão local. Então, né, aqui até hoje a gente fez 7 exposições, né? Dessas 7, 4 foram com curadoria externa e 3 foram com curadorias minhas. E aí, né, o curador internacional ele vem com essa total liberdade para pensar o espaço, a história do contexto local, tudo que isso possibilita, né, a gente pensar e propor algo dentro de um projeto expositivo. E a minha exposição, por sua vez, ela não parte dessa mesma premissa, apenas, né? Porque os outros curadores eles têm as obras da coleção à disposição, mas muitos deles não utilizam nenhuma, usam uma ou duas obras. Porém, o meu projeto, né, a minha linha curatorial, que foi desenvolvida para cá, ela é pautada numa série chamada Diálogos. E aí a ideia é colocar em contato as obras da coleção permanente com obras de outras coleções espanholas. Primeiro, porque isso fortalece, né, o fortalecimento, fortalece a imagem institucional, né, de relações entre instituições culturais, né, possibilita que outros museus exponham parte das obras que estão nos seus armazéns, que estão guardados aqui na cidade de Arévalo, e em certa medida também, né, todo mundo começa a perceber que os temas e os interesses locais, eles podem se conectar de modo muito amplo com outras ideias, né, e com outros espaços. Então, a gente sempre nessa série que eu faço a curadoria se pauta por trazer elementos externos, mas que possam, dentro de uma curadoria, contribuir na formulação das próprias questões internas da comunidade. Então, né, sobre essa questão, né, do fortalecimento dessa política de empréstimo, que faz com que, né, as instituições e os seus acervos possam circular para além da sua própria constituição física. E isso, né, vale ressaltar que é algo que passou durante muito tempo com a coleção, porque antes de ter esse espaço expositivo, obras da coleção já eram emprestadas, né, na medida que os próprios artistas ou curadores já conheciam essas obras e sabiam que elas estavam dentro da coleção do colégio. Então, né, são as 3 exposições que eu fiz, que eu destaquei para cá. Então, né, foi uma em 2022, uma em 2023 e uma em 2024. E e eu uso, né, algumas. A primeira, o título dela, né, foi A História entre a Persistência e a Crítica. Então, pensando que essa cidade é uma cidade de um contexto rural e com uma história medieval, que os próprios locais estão a todo momento, né, evocando essa história grandiosa, evocando a passagem de alguns personagens por aqui, que nesse caso, né, são muitos, mas eu posso destacar dois que para nossa realidade brasileira, né, faz muito mais sentido nos nossos ouvidos, que é o primeiro que passou aqui na cidade, né, durante todo o seu período de formação, é o São Inácio de Loyola, né, que é esse santo filósofo e que ele foi o criador da Ordem dos Jesuítas, que logo, né, passou a ser um dos principais empreendimentos coloniais para a colonização. E foi o primeiro projeto de educação que desejou, né, pelo menos assim, se propôs e buscou alcançar um objetivo global de catequização. E, por sua vez, outra personagem que passou grande parte da vida aqui é a Isabel de Castilha, que é a rainha responsável pela unificação, né, da Espanha, que em grande medida dá o contorno da Espanha que a gente conhece hoje. E foi ela que esteve à frente do processo de colonização, das navegações do Colombo. Então, são dois personagens que têm um lastro colonial muito forte vinculado às suas memórias. E aqui nesse contexto, era o que as pessoas estavam, né, sempre evocando, e que não, né, não tem nenhuma questão específica com isso. Porém, essa evocação nunca vinha acompanhada de uma perspectiva crítica.
Então, por isso, né, essa primeira exposição se chama A História entre a Persistência e a Crítica. Então, né, eu reuni aproximadamente 25 artistas que, a partir das suas produções, e, né, que eram muitas delas bem territorializadas, mas ainda assim poderiam contribuir com ampliação da visão histórica desse nosso contexto, né? Logo eu falo um pouco mais dessa exposição. Em 2023, né, eu fiz uma exposição chamada O Tempo é uma Ilusão, e que, na verdade, né, eu buscava novamente me aproximar, né, desse interesse tão latente que existe aqui e que era para pensar como essa história linear, né, que a gente conhece, essa diferenciação, né, em uma linha que nunca se sobrepõe entre passado, presente e futuro, e que é algo, né, que eu não estou de acordo e nem é uma das linhas que eu gosto de seguir, exatamente porque, né, eu e os autores com os quais, né, eu venho construindo a minha pesquisa, eles vêm exatamente mostrando que o nosso tempo presente, ele está muito pautado, né, por questões de um passado histórico, e o nosso futuro também, em certa medida, ele também está sobreposto aqui a partir do momento que é um desejo desse futuro que vai fazer com que a gente tenha uma ação diferente, né, no momento presente. Então, essa ideia, né, dessa separabilidade entre temporalidades era algo que eu buscava, né, também me posicionar e posicionar esses artistas dentro dessa amplitude de entendimento para o próprio processo histórico. E aí, em 2024, né, que foi a exposição do ano passado, ela se chama A Chuva Não Vem do Céu, e ela surge, né, exatamente como uma provocação, pensando em temas, né, vinculado à regeneração e à ecologia, à crise climática, né, com certeza, mas principalmente ela vem pautada por esse interesse de pensar a água como um elemento interconectado, né, e que depende dos nossos recursos fluviais, eles dependem de muitas variáveis, né? Então, se a gente parar para pensar tanta coisa que está no entorno disso, a gente consegue ter uma visão que vai além dessas explicações tão simples, né, para todos os eventos que acontecem. Então, essa exposição, ela foi pautada a partir de um interesse muito baseado assim nas memórias e no território aqui, que era de uma história que eu já escutava, mas nunca tinha pesquisado profundamente, e logo depois eu tomo isso como eixo da construção dessa curadoria. Como eu vou falar desse projeto mais à frente, logo eu volto nele. Então, aqui, né, só um exemplo de obras e de trabalhos que fizeram parte, né, dessa exposição. Então, essa, né, é uma obra da Regina José Galindo, que é uma artista guatemalteca, e é uma obra que não é da coleção, mas eu me interessei a trazer essa obra porque eu queria que, de algum modo, a gente conseguisse se conectar, né, e se comunicar não apenas com as pessoas que vão até o nosso espaço expositivo, mas as pessoas que circulam, né, pela cidade de modo geral, porque vocês podem imaginar, eu conheço várias pessoas que eu vejo na rua, que eu falo, que somos, né, próximos e que falam que não tem tempo de ir até o museu. Então, ah, não, logo eu vou, né? Imagina que são exposições com longa duração. E logo essas pessoas não conseguem, né, estar visitando o museu. Então, eu queria ter uma obra que saísse da própria delimitação espacial das exposições. Então, a Regina José Galindo, ela criou um projeto onde ela vai no centro de grandes cidades, ela busca, né, monumentos coloniais. Então, imagina, né? Se a gente falar, né, monumentos, 99% praticamente vão ser monumentos coloniais, né? Mas a Regina José Galindo, ela coloca, né, essa espécie de lambe no entorno desses espaços, dessas praças, desses edifícios públicos. Então, ela convida, né, de um modo, dentro dessa paisagem urbana, ela escreve, né, desconquistemos o mundo, meu amor. E basicamente, para mim, essa frase, né, poderia ter um jogo interessante, porque todo o tema da conquista é muito caro, né? Existe um monumento do descobrimento aqui no meio de uma praça. Então,
eu pedi, né, para artista autorizar a gente colocar esses papéis por toda a cidade, exatamente a partir de um reconhecimento que essa cidade em si, ela é um monumento colonial, né? Se a gente buscar aqui edifícios históricos e buscar a memória da cidade, que foi uma cidade marcada por uma convivência pacífica durante muitos séculos entre judeus, árabes e cristãos. E tanto todas essas pessoas, né, que viviam aqui em paz, todo mundo compartilhava essa cidade. Depois, né, com um processo histórico, apenas os monumentos do cristianismo são encontrados, né? A gente não sabe onde tinha uma mesquita, a gente não sabe onde estava a sinagoga, porém as igrejas chegaram sete aos nossos dias. Então, essa questão, né, da próprio processo histórico colonial e religioso acaba deixando raízes muito profundas na própria configuração da cidade. Então, durante um tempo foi interessante também perceber que as pessoas viam isso fora e não entendiam bem o que que era, assim, ficavam com essa frase martelando na sua cabeça. E quando iam para o espaço expositivo, também encontravam esse trabalho ali. E também a artista autorizou por reconhecer, né, que um edifício que teve um uso religioso, querendo ou não, ele vai ser sempre um monumento colonial também, né? Aqui era uma outra obra que tinha nessa exposição, que é da Daniela Ortiz, que é uma artista peruana e que ela trabalha muito com processos educativos e de revisão crítica histórica. E a Daniela Ortiz, ela cria um trabalho que se chama ABC da Europa Racista. Então, a partir de cada letra, né, do alfabeto, ela cria um abecedário, ela faz alusão, né, a partir de imagens e frases com essas letras. Porém, o que ela está contando, né, em cada uma letra do alfabeto é exatamente os processos, né, de violência institucional, de racismo institucional que ela e a sua comunidade, né, atravessou em vários sentidos, pensando que a Daniela Ortiz é uma artista que ela veio para a Espanha, foi morar em Barcelona, estudou aí, conseguiu criar uma carreira, né, bem consolidada dentro dos artistas contemporâneos desse momento, entrou em muitas instituições e faz acho que 2, 3 anos que a Daniela Ortiz não mora mais na Espanha, né, devido com a ascensão da extrema-direita e a perseguição à população migrante. Ela, né, tendo dois filhos e sentindo a sua própria existência ameaçada, ela acabou retornando, né, para o Peru. E até poderia contar um pouco mais do caso dela, porque isso acontece depois que ela participa de um programa na TV e mais pessoas têm acesso à sua mensagem e ela sai, né, dessa proteção dos espaços culturais, que pelo menos ela estava protegida até então, né? Mas da Daniela Ortiz foi em outro momento. Mas essa obra, né, ela ressoava exatamente com esse processo, né, de uma revisão crítica da história e como a gente tem que estar sempre, né, aprendendo e aperfeiçoando as nossas próprias visões de mundo. E que dentro de um contexto onde você não está exposto à crítica, muitas vezes você não vai considerar, né? Essa aqui é uma obra, né, que é de uma da segunda exposição, O Tempo é uma Ilusão, e eu vou centrar aqui exatamente, né, nessa parede direita. A gente tem um trabalho do Léo Ferrari e é um trabalho que se chama Nós Não Sabíamos, que é um trabalho feito nos anos 70 e a ditadura na Argentina, como em muitas outras, né, ditaduras, sempre o que acontece, o primeiro controle que você faz são dos meios de comunicação, e dentro dos jornais argentinos ainda existia, né, vamos imaginar que durante as décadas que durou a ditadura, ainda assim saía uma outra notícia no jornal. Não era uma coisa que nunca saía nada que estava efetivamente controlado 100%. Existia momentos que certas fissuras deixavam, né, os desaparecidos políticos serem considerados, né, como uma parte de um corpo social desaparecido. E isso passou, né? A ditadura acabou, passaram muitos anos. E o Léo Ferrari, que é um artista que foi exilado, quando ele falava com as pessoas sobre isso, né, muitos falavam, ai, a gente não sabia. Não, a gente, né, depois que a ditadura passou, muitos anos, ai, não, mas a gente não sabia, a gente não tinha como saber. Então, diante, né, desse processo de apagamento dessa memória histórica, o Léo Ferrari faz um trabalho que ele começa a pesquisar em todos os jornais de maior circulação nesse período de várias décadas,
quantas informações saíram de desaparecidos políticos, de militante, da força descomunal que era utilizada para certos corpos que reivindicavam a liberdade na cidade. Então, ele faz esse trabalho quase como uma resposta diante desse esquecimento, falando, não, como vocês não sabiam, né? Se vocês eram pessoas que consumiam, a não ser que você falasse que não consumia, né? Essa mídia impressa. Mas nesse momento, as famílias, né, consumiam muito essa mídia. Então, ele questiona como vocês, né, não sabiam do que estava passando nesse momento, né? Dos desaparecimentos, dos mortos que encontravam, dos corpos. Então, essa instalação, que é do MACBA, do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, e ela, aqui a gente tem como 20% dela, né? Ela é muito maior do que isso até. Mas no nosso espaço, eu deixei a nave lateral separada para essa instalação e que dialogava, né, diretamente nessa outra parede em frente, né, onde a gente vê essa linha preta, tem algumas polaroides. E essas polaroides, né, fazem parte de um projeto chamado Por Enquanto 35. E é um projeto desenvolvido pela artista Manauara Clandestina. E a partir dos retratos realizados em Polaroid, que ela registra a população trans em vários encontros, e ela convida que essas mulheres nessas Polaroids coloquem a sua própria idade. Então, né, ela, enquanto uma artista, uma mulher trans, se vê diante de um país onde a expectativa de vida dela é exatamente a metade da expectativa da população cisgênero, né? Isso traz em si vários indicativos, né, de como a nossa sociedade lida, né, com a dissidência de modo geral. Então, era pensar, né, junto com esse trabalho do Léo Ferrari, que está falando da ditadura que passou dos anos 60, 70, em um trabalho, né, de um projeto que vem sendo desenvolvido nos últimos 8 anos, mas que também está falando de uma certa violência que a maioria da população diz não reconhecer, né, diz não considerar. Então, logo quando a gente estava aqui, né, nas primeiras visitas, muitas pessoas, né, tinham sua atenção atraída por essas duas instalações, por serem trabalhos, né, que não são grandes em sua dimensão individualmente, mas quando estão juntos, eles acabam ocupando, né, esse espaço de um modo mais visível e mais atrativo para o olhar. E logo, né, quando a gente falava, trans, né? Pelo menos que façam parte ali do convívio social e que estejam, né, circulando e se envolvendo com as instituições da cidade. Porém, eu sei, né, né, por outros meios de histórias de pessoas trans aqui da cidade que não puderam ficar aqui exatamente por não serem consideradas como parte desse corpo social. E essas pessoas foram morar em Madrid, foram morar em outras capitais, em outros países. Então, né, esse processo de migração forçada que a população trans passa muitas vezes, não é algo, né, que se passa só no Brasil, ou se passa só em contextos mais afastados dos grandes centros urbanos, porque aqui em Arévalo existem, né, a presença dessas mesmas histórias. E muitas pessoas, quando se colocavam diante desse trabalho e começavam, né, a observar essas mulheres retratadas a partir da sua individualidade, logo começavam a lembrar, né, ou pelo menos a trazer para a discursividade esses exemplos, né, de outras pessoas que viviam aqui, e muitas delas até falando, nossa, na escola eu estudei com essa pessoa e que depois falaram para mim que era uma pessoa trans e que essa pessoa, né, já não vive mais aqui. E como a coisa poderia ser diferente, né, se a gente tivesse conversado e falado sobre isso um tempo atrás. Então são pessoas, né, que há 20 anos atrás isso nem tinha, né, lhe chamado a atenção de modo nenhum, mas hoje, por outras variáveis, se veem impelidos, né, a pensar e se aproximar um pouco dessas subjetividades que de algum modo, né, não está aqui dentro desse corpo social enquanto corpo, mas está enquanto memória. E trabalhos como esse traz, né, a discussão também, né, essas possibilidades. Então, essa aqui, né, é a terceira exposição, que foi uma exposição que também se pautou por uma história local, né? Dessa vez foi a exposição inteira que foi criada a partir desse eixo, essas, né, que a chuva não vem do céu. Então, nessa exposição, quando eu cheguei aqui,
muitas pessoas falavam que antigamente existiam uns peixes que não apodreciam nos bares. Você ia num bar e tinha vários peixes ali pendurados que eram peixes milagrosos. E eu imaginava isso como uma história muito antiga, que não tinha mais como eu me aproximar disso, mas eu já tinha escutado mais de uma vez. Até que quando eu estava, né, já trabalhando, buscando temas para essa exposição, tudo, eu pensei assim, vou investigar um pouco mais sobre esse assunto. E para minha surpresa, eu encontrei muita cobertura de mídia sobre isso. Encontrei matérias de jornais, encontrei inclusive um momento que uma universidade de Madrid, isso não faz tanto tempo, isso faz assim, tipo 15 anos. Essa universidade de Madrid mandou três pesquisadores para cá que era um químico, um veterinário e um biólogo, acho, e eles analisaram o que estava acontecendo aqui, porque existia uma parte do rio. o- Todas as pessoas dizem assim, então eu estou reproduzindo, eu não vi, eu não pesquei esses peixes. Mas existia uma parte que, se você tirava o peixe, você não precisava fazer nada, ele ficava seco. Então, mas se você pescasse um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, o peixe apodrecia normalmente. Mas nesse pedaço não. E para a população local, isso é resultado. Existe uma santa aqui Bem, santa do cristianismo também no Brasil, a gente também conhece esse nome muitas vezes. Mas a Santa Teresa de Ávila. Ávila é a outra cidade que está aqui do lado e é uma santa muito importante dentro do cristianismo espanhol. E a população contava essa história, né? Que isso já acontecia já fazia muito tempo, muitos séculos. E essa santa, né? Quando era uma freira ainda, que ela passou por aqui caminhando, ela lavou os pés no rio. E depois que ela lava os pés no rio, esse pedaço vira um pedaço milagroso e desde então as pessoas podem ir ali. E era um costume que, assim, os avós com os netos, pai com filho, todo mundo tirar um peixinho para esse peixinho secar. E, né, como acontece em tantos lugares, hoje em dia não existe mais peixe para você pescar ali. Embora pessoas falaram que é possível encontrar, mas esse costume mais, essa possibilidade, talvez vai ter que passar ali meses até conseguir tirar um peixinho desse lugar. E isso não existe mais. Só que as pessoas ficavam nessa necessidade de contar. E aí, pesquisando um pouco mais sobre isso, eu descobri que os peixes não estavam nos bares mais, né? Todo mundo teve que tirar por causa da vigilância sanitária. Então, chegaram e falaram, aqui, né, um espaço de alimentação, você não pode ter um peixe seco sem nenhum tipo de controle industrial ou o que seja, assim. E o pessoal fala, não, mas é milagroso esse peixe, é da santa. E não, não dá. Então tiveram que tirar esses peixes e jogar fora. Então, a partir disso, né, eu encontrei pessoas na cidade que tinham esses peixes, que guardavam eles como se fossem os seus tesouros ainda, peixes de 30 40 anos, e a partir disso, né, eu fiz uma exposição que trazia exatamente essa questão entre o milagre e a ciência e de como nessas estruturas não davam conta desse relato local. Contanto que nessa matéria que tem no jornal, quando a universidade mandou os professores aqui, eles não encontraram nada. Eles não. Porque tinha várias teorias. Não, porque a água pode ter um composto químico que libera nessa zona. Ou o peixe pode ter não sei o quê, mas assim, a questão é que isso ficou como um mistério, e esse mistério, né, dentro de algum tempo desapareceria, porque não teria mais, né, como encontrar mais elementos sobre isso. Então, logo eu volto a esse projeto, falar uma coisinha mais adiante. Aqui, né, são dessa exposição, só mostrando, né, como obras que foram criadas durante o programa de residência também passam a fazer parte das exposições também. E aqui só, né, só pontuando algumas iniciativas que fizemos para que os projetos pudessem chegar a outros lugares que não estivessem condicionados pela nossa geografia, né? Então, a gente incluiu as exposições dentro do Google Arts e Culture. A gente também, né, acabou realizando algumas exposições dentro do espaço do metaverso. Então, aqui, né?
é uma questão de um dia, né, que eu convidei algumas pessoas para aprovarem, né, a partir do óculos, porque no metaverso você pode usar o computador, o celular, você usa tudo. Porém, com óculos de realidade virtual, a experiência é muito mais interessante, né? Então, teve um momento, né, de prova desse material, as exposições, né? Também outra possibilidade que no metaverso, se a gente quiser visitar essa exposição que foi feita em 2022, que as obras, cada uma já voltou para o seu lugar, a gente ainda consegue, né, ter acesso e também pensando formações, né, específicas que podem acontecer nesse lugar, né? Não é à toa agora a gente está aqui no Zoom, então mesmo que eu esteja em outro país, né, a gente está conseguindo né, ter essa conversa, falar sobre esses temas. E essa pessoa que está dando aqui uma formação para a nossa equipe de mediação em 2022 é o Natan, inclusive. Ele criou o avatarzinho dele, tá aí. Então tá, né? Além disso, a gente tem um programa de residência, mas é uma residência que ela é pensada, né? Como trazer os artistas para olhar para esse local, para olhar para essas histórias também, do mesmo modo, né, que a gente desenhou essas exposições, os artistas não era para vir aqui fazer um projeto que ele poderia fazer em uma residência em São Paulo, né? Não, claro, os artistas eles sempre dão um jeito, eles conseguem fazer tudo o que eles querem onde eles estiverem. Mas, né, pelo menos o ponto de partida desses interesses, a gente queria que fosse nas memórias, né, e na paisagem, nas pessoas, coisas que envolvem, né, esse nosso contexto. Então, inicialmente, né, sendo uma instituição que está começando e algo que é muito importante, eu falei, nós não temos estrutura para lidar com uma convocatória, com vários artistas vindo por ano, porque a gente não conhece, né, esse local, esse contexto de muitos modos, né? A gente não tem a infraestrutura necessária ainda, a gente não tem equipe, a gente não tem esse conhecimento. Então, as primeiras residências a gente fez, né, a partir de uma colaboração com outras instituições que nos propunham artistas e a gente fazia, né, um segmento com esses artistas, vendo de que medida esses projetos poderiam encaixar, né? Então, os três primeiros residentes foram assim, que foi Ayla Tavares e o Xadalu, numa parceria com o Instituto Inclusartes do Brasil, e Ulisses Mazuca, que é um artista argentino, que foi uma colaboração com o Espaço chamado Tucumã, que está em. Não, não é Tucumã, não. Espaço. Ah, o espaço dos verguês. Depois eu vou lembrar o nome do espaço, compartilho com vocês. Mas aí, logo em seguida, a gente fez outras duas residências com artistas, né, que nos buscaram. Isso que é uma coisa importante, porque às vezes a gente pensa, né, que está se inscrevendo, mandando uma proposta, fazendo alguma coisa, e que ninguém viu e que ninguém deu atenção, né? Eu pelo menos penso assim, a gente tem que pensar, né, que muitas vezes ou não tem uma estrutura para acolher nossa proposta ou existe, né, muitas pessoas também tentando a mesma coisa, né, e uma vez ou outra pode ser porque alguém conhecia alguém nessa convocatória e foi, mas outras vezes também é que o nosso trabalho não estava preparado para ir para aquele lugar naquele momento, né? Então aqui teve dois artistas que chegaram mandando isso. Ah, eu queria fazer tal coisa. E eu, olha, a gente não tem como executar isso, né? Não tem exposição, a gente não tem orçamento para fazer outras obras. Enfim, mas esses artistas compartilharam propostas e que sempre me pareceram interessantes, mas não tinha como desenvolver. Então, né, em 2024, né, entre várias propostas que a gente tinha, eu falei, olha, existem essas duas propostas que esses artistas nos deixaram aqui e que talvez valha a pena oferecer, né, uma possibilidade de fazer uma residência para eles executarem essa proposta. E foi isso, e logo depois, né, em 2025, esse é o primeiro ano que a gente alcança, né, o objetivo de apresentar uma convocatória pública, que as pessoas pudessem se inscrever. E aí também foi algo bem interessante, a gente recebeu 340 inscrições para duas vagas, e tinham projetos muito, muito interessantes, assim, que, né, a gente fez um sistema de votação com vários membros da equipe, de apresentação de projetos para chegar nos finalistas, e no final a gente não conseguiu ficar só com dois e selecionamos quatro residentes. Mas isso sempre pautado pelo que o entorno pode, né, Dentro contribuir. dessa proposta Então, do colégio e do Inclusartes. aqui, né, eu tenho um pequeno vídeo para, né, porque eu falando sobre os artistas, eu falando sobre
os artesãos locais, e falando sobre tudo isso, acho que não dá, né, o mesmo peso que seja os próprios agentes, né, envolvidos falando sobre isso. Mas então eu vou dar aqui um play, eu vou deixar esse vídeo passando. A Ayla, né, e o Shadalu falam em português, então né, tem aí a legenda. Os outros falam em espanhol, mas aí eu vou só mostrar e falar um pouco por cima deles, tá? Pra gente entender um pouco mais. Dessa relação, né, tanto com a paisagem quanto a tradição de alfareria local, de cerâmica local. Tive a oportunidade de trabalhar com o ateliê dos irmãos Hernandes, talvez de mais de 200 anos de tradição com cerâmica. Es un taller tradicional que viene de antepasados. Somos dos hermanos y dos hermanas y estamos casados todos y trabajamos todos en él. Cuando salíamos de escuela, pues veníamos a echarle una mano, que es lo que se hacía, pues a traer agua, porque entonces no había ni agua corriente en el pueblo. En el pueblo había veintitantas casas haciendo alfarería. Pasa que nos hemos quedado solos y con otros creo que acabará la cosa. Incen Hernandes tem sido uma grande interlocutora e uma grande mestre e professora. Ha traído unas piezas más. Então, aqui, né, esse homem que falou com a gente, um dos irmãos Hernandes, exatamente o que ele estava falando, e que é uma questão de muitos produtores aqui de artesanato que em um período muito curto, né, assim, no período de uma geração, eles viram, né, muitos lugares fechando. Então, aqui tem uma cidade que está a 8 quilômetros daqui, que há 15 anos atrás ela tinha 10 ateliês de cerâmica. Ateliê no sentido produzindo coisas artísticas, utilitárias, gente indo lá comprar tudo no final de semana. Isso, e num período muito curto, isso deixou de existir. Então, né, esse é um dos ateliês que está resistindo, né, há muito tempo, tem mais de 200 anos, são várias gerações que estão aí. E quando a gente buscou, né, porque a Ayla era uma artista que trabalhava com cerâmica e a gente queria, né, colocar ela em contato com esse contexto local, e exatamente foi a primeira vez que uma instituição tinha buscado eles para fazer algum tipo de colaboração. E eles acabaram criando uma sinergia muito forte, assim, tanto que para artista, depois, né, ela aprendeu a lidar com o material de outro modo, né, porque antes ela era isso, uma artista que lidava com uma prática de ateliê dentro de uma grande cidade e que não tinha, né, essa possibilidade de lidar com material e com pessoas que trabalhavam com isso a vida inteira e que estavam ali dispostas, né, a compartilhar o seu saber. Então também foi uma coisa que, tanto para a artista, né, ela se sentiu muito enriquecida por esse processo, e tanto para os irmãos Hernandes também, de perceberem que, né, o que eles fazem, eles também poderiam contribuir com a produção dessa artista, tá em contato ali, né, conversando sobre, e também começar a pensar, né, outros modos de produção. No caso, nessa imagem que a gente está vendo a Vicenta, né, ela é a irmã que sempre falava, é que aqui eu faço coisas muito diferentes, né? As outras pessoas da família queriam fazer coisas muito mais utilitárias. E logo, a partir desse contato, né, com a Ayla, ela também, né, aceitou mostrar o trabalho dela, compartilhou um pouco dos seus processos, e depois teve como resultado um mini documentário que exatamente amplifica um pouco mais para que mais pessoas conheçam o trabalho dos irmãos Hernandes, né? E a gente mantém contato até hoje, assim. Então, ah, eu passei, né, para frente, na verdade. Dentro Tinha parado a Ayla, mas Algo así, pero vamos. eu tiro aqui o som, né? E eu vou mostrando aqui outras residências que aconteceram. Aqui, né, foi o Shadalu, que foi um artista que trabalha, né, é jesuíta, tá ali na região de fronteira sul do Brasil, e ele estava fazendo uma série exatamente pensando nas questões vinculadas ao cristianismo e às populações indígenas ali do Rio Grande do Sul. Então, ele veio aqui, esteve com a gente dentro de um arquivo, pesquisando um pouco sobre essa documentação, e a gente permitiu que ele escrevesse, né, um pouco sobre essa história, né, dos jesuítas, mas a partir da ótica do outro, né, também, porque isso não está documentado e nem está presente dentro das narrativas locais. Então, né, esse aqui é o Ulisses Mazuca, que é um artista que trabalha também, né, trabalha com figuração, mas a partir de mobiliários antigos. Então, tem um jesuíta, que são essas imagens que ele está mostrando, que é lá da cidade dele,
e, né, foi, né, em um momento, foi o referencial, né, de arte que ele teve enquanto ele era criança. E aqui ele pôde, né, ter a oportunidade de trabalhar com carpinteiros locais. Então, né, o Carlos, que colaborou com ele durante esse processo, ele conta, né, como... Ah, eu posso até De deixar. carpintería, han pasado ya 40 años, tengo mi propia carpintería, me comentaron que necesitaban un poco de ayuda para un pupilo que tienen que está haciendo cosas de carpintería y eso, y que le echaron una manilla para aprender un poquillo otras cosillas. Então também foi um processo, né? Isso, como o Carlos falou, ele tem o ateliê dele há mais de 40 anos, e quando a gente, né, propôs, falou que tinha um artista que trabalhava com mobiliário e queria aprender, né, e desenvolver mais outras coisas, ele adorou ter essa oportunidade de troca. Então, também foi uma coisa que possibilitou que ambos conseguissem desenvolver um pouco mais, né, os seus interesses. Essa é a Lua Fischer, que ela trabalhou com patrimônio humano de Arévalo. Então, né, ela fez um processo de convivência com mulheres com mais de 60 anos na cidade e convidou essas mulheres a participarem de uma série de retratos, né, que ela fez e que depois foi exibido no Museu de História. Então, também trabalhava com essa questão, né, da construção da autoestima na terceira idade, com a relação, né, do próprio retrato também, como um elemento de afirmação da presença dessas mulheres, né, dentro desse contexto. Então, né, isso aqui mostrando um pouco as imagens da Lua, né, ela fez vídeos também. Tivemos um artista que colaborou com um ferreiro local, que foi o Juan Jesus, que é um artista que trabalha aqui e ele coloca suas esculturas por toda a cidade, né? Hoje em dia ele tem esculturas de modo oficial, né, adquiridas pela prefeitura, mas durante parte da sua vida ele fazia suas esculturas e deixava na cidade, as pessoas acabavam se afeiçoando a elas e elas constituem um pouco dessa imagem, né? Então, deixa eu aqui. Bem, aqui foi um outro artista que teve com a gente esse ano. Aí já estamos nos artistas desse ano, que foi a Marielle Scafati, que também trabalhou com a história da memória da indústria dos móveis. Tivemos, né, uma artista que trabalhou com a ideia da muralha, e ela também, né, colaborou com a completo y he estado cosiendo en un espacio que para mí es hogar, que es mi habitación, que es donde yo me puedo. Então, isso também mostra um pouco, né, esse exemplo, que era um artista que necessitava isso, costurar uma coisa muito grande, e ela, né, colaborou isso, e entrou na casa, entrou no quarto das pessoas. Então, é um pouco dessas dinâmicas, né, que eu sentia que eu precisava de mais elementos para poder trabalhar, e não trabalhar só, né, com a perspectiva da antropologia, não era bem esse o meu interesse, porque era pensar nas relações que se desenvolviam entre esses agentes. E esse foi o nosso último residente, que trabalhou com o tema da tecnologia, do polígono industrial, que existe aqui. Está ao lado da cidade, mas é a partir desse polígono que muitas pessoas trabalham, né? Então, imagina que tem 800 pessoas trabalhando lá. E a cidade tem 8.000, ou seja, 10% das pessoas trabalham lá, né? Então, é algo bem importante. E ele também foi numa fábrica de ladrilhos antigo que fechou, porque hoje não se produz mais ladrilhos do mesmo modo. Então, aqui, né? Todos esses vídeos, né? Eu mostrei aqui, isso foi uma pequena seleção desses trabalhos, dessas residências, mas todos os vídeos estão acessíveis no nosso canal, tá bom? No YouTube. Então, isso, né? Queria aqui, para a gente já começar, eu parar de falar um pouquinho, poder escutar vocês. Mas é isso, né? O objetivo, então, é pensar, né, como a prática da sociomuseologia, ela pode ajudar a desenvolver e analisar metodologias que promovam inclusão, diversidade, e como esses projetos podem servir, né, para a gente pensar um pouco mais como que se dá essas relações. Aqui, né, são visitas das escolas que sempre são, né, elementos presentes em nossas exposições. Oficinas, né, que residentes deram em outras cidades aqui do lado, que às vezes nos buscavam e chegavam com a ideia assim, vamos fazer, vocês podem fazer uma oficina lá para minha escola, não tinha uma estrutura, não tinha uma prática. A gente falava, não, vamos lá, vamos tentar fazer, vai dar certo. Teve, né, processos bem ricos assim que aconteceram, né? Aqui é o Ulisses apresentando os trabalhos dele para a comunidade após finalizar.
a Lua Fischer, né, com todas as mulheres que colaboraram com ela no seu projeto. Aqui, né, mais visitas de estudantes, de universidades. Aqui, né, era só isso, falando um pouco sobre essa história, né, do peixe e de como a partir, né, dessa iniciativa tem aqui um vídeo La bem leyenda de los peces de la Daja, muy arraigada aquí a Arévalo, cuenta que Santa Teresa hizo un milagro y los peces que pasan por este tramo permanecen incorruptibles. Antiguamente, cuando las personas aquí en Arévalo salían por los bares, nos los podíamos encontrar en diferentes establecimientos. Hoy en día esos establecimientos han cerrado, pero los mantienen en sus casas como un tesoro. También las familias que frecuentan este lugar lo llevan haciendo durante mucho tiempo y lo llevan con mucho cariño y se sienten privilegiados de poder contar esta leyenda que viene de sus ancestros y poder contárselo a sus hijos y a sus nietos. E foi isso, muitas pessoas, né, o que ela conta, que teve pessoas que não frequentavam, né, o museu, mas quando ficaram sabendo dessa história, né, vinculada com a lenda local e que existiam exemplares desses próprios peixes que não estavam mais nos bares, muitos isso, avós, pais iam com seus filhos, netos, para contar essa história a partir desse material, né, que se localizava na La leyenda exposição. de los peces de la Daja. Então, né, aqui isso. Então, a ideia com a sociomuseologia, né, é entender mais assim como desenvolver, né, investigação sobre essas interações entre os artistas e os artesãos que destacam essas práticas de risco de desaparecimento e com enfoque final, né, de promover isso, programas educativos que integrem a arte contemporânea e, né, as práticas locais, visando aumentar a compreensão sobre a multiplicidade, né, dessas comunidades que aqui vivem. Então, com isso, né, eu já falei aqui bastante tempo, eu vou parar de compartilhar minha tela. Acho que eu já parei. E eu parei de compartilhar, gente? Parou. Ah, tá bom, obrigado. Bom, Aldonis, queria agradecer demais. Foi incrível mesmo. É sempre muito incrível ver pessoas tão jovens com pesquisas realmente que fazem a diferença, profundas, né? Com tanta referência, com tanta ação realmente concreta. Eu tenho umas coisas que eu anotei, na verdade, dá para resumir elas em duas, mas eu queria antes abrir para as pessoas que estão aqui, né? Para as nossas pessoas que estão fazendo a formação aqui, nos acompanhando na sexta-feira. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser enviar alguma coisa no chat, ali no bate-papo, ou abrir o microfone agora para perguntar, acho que esse é o momento. A gente está perto do horário limite, mas dá para a gente fazer essa conversa rapidinha, a partir de tanta coisa que o Aldonis trouxe aqui. A gente teve antes, enquanto estava falando, né, a Adriana Silva mandou ali no chat falando um espaço sagrado em contraponto à dura realidade, uma forma de refletirmos sobre a nossa desumanidade, o sagrado versus a incoerência. Foi no momento que estava apresentando a segunda exposição da coleção, e aí falando sobre o trabalho da Manauara Clandestina e do Leão Ferrari, né? Sim. E aí ela viu essa mensagem. Ai, não, obrigado por esse comentário, porque exatamente é uma coisa assim que no começo eu fiquei muito, né, eu nunca tinha feito exposições dentro desse tipo de espaço. E quando eu vi, né, a possibilidade de trabalhar nele, eu sempre ficava pensando de que modo isso ia ressoar, né, com a mensagem que os artistas muitas vezes iam estar trazendo de modo central assim no seu trabalho. Mas foi uma coisa que a minha perspectiva assim que eu tenho foi que foi boa, porque eu acho que a gente conseguiu que as pessoas se abrissem de um modo maior do que se vissem essa mesma obra em um museu no centro da cidade, sabe? Exatamente por estarem ali dentro daquele contexto. E muitas pessoas que eram atraídas para ver a igreja. Porque, como tem muita igreja, né? As igrejas estão fechadas e é uma das poucas que estão abertas. No começo tinha pessoas que falavam assim, literalmente, elas entravam, né, já com muitos receios, se sentindo excluída dessas estruturas. Para mim, assim, eu vim para visitar a igreja. Eu não vim aqui para ver arte, não. Só quero ver a igreja. Eu falava, nossa, mas tudo bem, não tem nenhum problema. Você pode ver a igreja, não, o que aconteceu. E a partir, né, dessa mediação que se iniciava ali, no final a pessoa já falava: ah, eu não gosto dessa e dessa e dessa obra. Mas essa outra aqui me parece mais interessante. Essa aqui, não sei o quê. Eu ficava, tudo bem, você não precisa gostar, né, de
tudo que você vê na sua frente. É igual se você não gostar de um filme, você não fala que não gosta mais de cinema. Não, existe filme que você vai gostar mais e outros menos. E a partir desse processo muito paulatino, muitas pessoas que inicialmente não entrariam no espaço entraram por ele ser essa arquitetura vinculada a essa história violenta também. Ah, é demais. Esse relato, enfim, acho que é muito legal para quem trabalha com educação, principalmente educação não formal, né, os espaços de museus, galerias, porque vira e mexe é recorrente, né, esse relato de, não gostei, não gosto. Mas eu fiquei pensando algumas coisas aqui a partir da sua fala. Eu conhecia muito pouco de sociomuseologia. Acho que o primeiro contato que eu tive foi justamente quando a gente conversou e você me falou sobre a pesquisa, né? E aí fui entender mais profundamente o que era e criei uma ligação, assim, acabei traçando uma relação com o próprio Parque Cultural Casa Governador e a Escola Viva de Arte que a gente tem construído, né? Desde novembro a gente está fazendo essa gestão aqui, com o parque aberto desde dezembro. E aí, quando você me falou que a sua investigação ela passava por uma ideia de territórios rurais, né, de aplicar essa sociomuseologia nesse contexto de Arévalo, do colégio que está em Arévalo, no caso, né, eu fiquei pensando que a gente tinha uma proximidade. Claro, a gente está em Vila Velha, não é um contexto rural, a gente está do lado da capital do estado, né, a 10 minutos atravessando uma ponte, mas se a gente pensa num contexto mais macro, a gente está num estado que ficou muito esquecido na região sudeste do Brasil, né? Entre potências culturais muito importantes para o país, como Bahia e Rio de Janeiro, do lado ali, né? O que já foi muito rica, Minas Gerais, e com esse contexto religioso também, que foi muito importante, né? E colonial. Então, eu comecei a aplicar essa sua ideia, né? E do que você estava pesquisando para Arévalo, para o colégio, e a partir da sua pesquisa pessoal, no nosso contexto aqui, né? Então, fiz essa relação direta, e aí acho que a pergunta que é o que a gente passa aqui também, né? E você já falou sobre isso em algum momento, que é a falta de estrutura, né? Como criar um trabalho do zero e lidar, né, ali no momento em que você está e tem que executar tal coisa, mas que existe uma precariedade estrutural muito grande, né, para se pensar, porque construir as coisas do zero dá trabalho, né? E acho que vocês mesmos falaram aí, como é que é o contexto de trabalho de vocês sem uma sede, sem, né, o museu, sem a fundação do colégio? Acho que era uma pergunta, e como é lidar com tudo isso. E a outra pergunta, a partir da sociomuseologia, fiquei pensando que ela tem um caráter decolonial muito forte, né? Sem necessariamente trazer esse conceito, assim. E eu penso que ela tem uma aplicação, te ouvindo falar, entendi que ela tinha uma aplicação concreta ou mais palpável, até muito mais forte que simplesmente museus, galerias, instituições culturais adotarem a ideia de serem decoloniais ou de estarem em processo, né, de decolonialidade. Então, conhecendo a sua pesquisa também, né, anterior ao pós-doutorado, fiquei pensando se para você chegou nesse ponto a partir dessa ideia de decolonialidade que você já trabalhava e já pesquisava nas exposições também. Então, as minhas duas questões eram essas. Queria te ouvir um pouquinho rapidamente. Sim, não, muito obrigado pelas questões. E exatamente, para mim vinha um certo incômodo assim com a questão da decolonialidade, exatamente porque eu via, né, existia, né, uma discussão muito ampla sobre isso, mas muitas vezes na decolonialidade, né, ou nos espaços que utiliza essa palavra, né, como elemento central do entendimento de questões, muitas vezes não se questionava essa estrutura de poder que está por trás de tudo aquilo ali que está sendo feito, né? Então é aquilo, é fazer uma mesa decolonial lá no Fundão, no Rio de Janeiro, ao lado da Maré, mas não discutir que tem pessoas que não, né? Tinha estudante que não conseguia estar ali porque teve uma ocupação lá dentro da favela, então não podia sair porque estavam dando tiro. Mas dentro do própria questão ali decolonial, isso não era uma questão que estava muito pautada. Então, o que me levou, né, a talvez ter um encontro muito frutífero assim com a sociomuseologia foi porque eles não estão assim efetivamente pensando igual que o poder apresenta, né, ali dentro do contexto específico. Então, eu percebi
que eles, né, com a minha mentalidade, a forma que eu via e que eu entendia as coisas, tipo, eles estavam sendo decoloniais da prática, mas não estavam tão preocupados com a teoria, né, exatamente assim sobre isso. Tinha, né, a teoria falavam de várias coisas, mas eu via que não se questionava a centralidade do eixo hegemônico de poder. E a sociomuseologia, ela parte desse princípio. Então, não era como algo que você podia fazer a parte um, 2 e 3, e ali na 4, 5 se desvencilhar dessa questão da estrutura real do poder. Então, por isso eu gostei muito, assim, quando eu vi, porque não era nada que estava trazendo decolonialidade no título, mas eu identificava o que eu acho como o exercício mais interessante da decolonialidade, estruturando isso, que é questionar, né, de onde estão essas estruturas hegemônicas de poder e como o nosso contexto é totalmente pautado por isso. Então, esse é o que eu respondo desse primeiro, da segunda questão, né? Comecei pelo final. E da primeira, né, que você faz, eu acho que um ponto, assim, fundamental, por exemplo, foi isso, foi poder trabalhar com a Almudene e com a Suzana, que são essas duas pessoas que e passaram a integrar a equipe, e que são pessoas que realmente elas estão interessadas em como que vai se dar esse processo de aproximação, porque elas não estavam próximas, né, da produção contemporânea antes. Então, acho que primeiro teve um match muito grande de interesses, porque o meu interesse também sempre foi, né, entender o que que a arte contemporânea é capaz de fazer até o momento que até os meus 23 anos de idade, eu nunca tinha visto uma exposição de arte contemporânea. Vivendo em São Paulo, né, num lugar que tecnicamente se falam que isso existe de modo bem pulsante ali. Então, a Almudena e a Suzana foram, né, essas pessoas do território, mas que literalmente tiveram assim, não, tem que acontecer essa mesma dúvida que essa pessoa pode ter é a dúvida que eu tive no momento. Então, não vai ser, né, aquela. Ela não precisou ir como um estudante de história da arte que foi, estudou mediação e que falaram sobre, que tem que aprender a se comunicar com as pessoas, porque elas são, né, esse mesmo tipo de pessoa que teve esse mesmo tipo de questionamento. Então, acho que isso contribuiu para que a gente, isso, né, faça ali um certo núcleo que tem como elemento central entender as possibilidades de proximidade, né, das pessoas com o que se expõe. E que talvez em outros contextos a gente não conseguiria ter isso, né? Porque seria estudantes que estão fazendo um estágio para a faculdade, ou que depois está trabalhando aqui para ir para um outro lugar e buscar uma oportunidade no museu maior. Então, realmente, as pessoas da equipe, né, que são essas que vivem aqui comigo, essas outras três pessoas, elas têm um carinho muito grande, assim, pelo projeto. Então, acho que essa identificação e essa vontade de compartilhar, porque, claro, né, a relação com a arte contemporânea modificou coisas na vida delas também, né? Coisas pessoais, do seu próprio pensamento, coisas que elas viam a partir de uma perspectiva e que logo depois isso foi se modificando. Então, acho que diante, né, desse contexto, né? E aí sim, eu posso chamar de precarização no sentido, eu sei que existem museus e instituições muito mais precárias, mas assim, a gente não tem um departamento de mediação, sabe? A gente não conta com um profissional como você, Nathan, para estar aqui nos orientando e falando, né, sobre coisas que a gente poderia estar desenvolvendo. Porém, eu, né, sendo o diretor de programação e com esse interesse, e elas com essa experiência, a gente consegue um modo também de ir implementando coisas e disso, superando. Agora a gente não tem um material educativo, sabe? Então a gente pega, faz no PowerPoint, marca uma conversa entre nós três lá, compartilhando coisas. Então, essa certa falta que na parte da educação, né, seria necessária para outras instituições, aqui a gente acaba escapando um pouco por elas, assim, desenvolvendo outros processos, né, educativos. E que isso que eu acho bem importante na sociomuseologia, porque ao contrário da nova museologia, que falava muito sobre como as coisas tinham que ser, a sociomuseologia ela é muito ampla, porque ela entende que cada território, cada instituição vai ter uma possibilidade, que às vezes você pode ter algo muito mais interessante aqui, mas vai estar precário em outro sentido. Ou você tem a toda a estrutura, né, material e física, mas não tem pessoas que estão realmente implicadas nesse processo. Então, acho que é um pouco esse balanço que a gente está tentando fazer no dia a dia aqui.
Perfeito. Fiquei totalmente contemplado com a resposta. A gente queria te ouvir justamente em relação a isso. Foi brilhante do início ao fim. Mais uma vez, queria te agradecer. Realmente muito impactante a pesquisa, profundidade e acho que a novidade que ela traz, né, o frescor que ela traz também para as nossas instituições, porque eu acho que é uma pesquisa muito relevante para o que a gente vive hoje no Brasil, o contexto que a gente tem. Então, fica aqui todo o meu agradecimento, acho que da galera também. Isso é um Queria dizer. ponto, só aproveitando para comentar, que eu não comentei quando estava apresentando, mas assim, a sociomuseologia, né, lá na Universidade Lusófona, ela é isso, eu não gosto de chutar a porcentagem. Para mim, porcentagem é uma coisa exata, assim, mas já chutando, eu acho que assim, 80% do corpo discente e docente da Universidade Lusófona, na museologia, na sociomuseologia, é de brasileiros. Então, assim, eles têm um programa tanto de mestrado e de doutorado, como muita gente mora fora. Tem aula durante 2 meses, sexta e sábado o dia inteiro. Eles são muito flexíveis assim para isso. E eles estão sempre buscando, né, acolher mais pesquisas que vão com esse interesse. Então, convido todo mundo a olhar o site. Lá tem muita publicação, tanto de revista como de livro, que você pode baixar diretamente assim e ver assim projetos muito incríveis que acontecem, que as pessoas estão desenvolvendo aí e de contextos muito específicos sempre, mas que a partir daí eles conseguem construir suas pesquisas. E o Brasil é bem presente assim. Então, fica o convite.